Amém, graças a Deus. Vamos trazer uma breve reflexão na palavra de Deus. Estamos vivendo um momento em que muitas pessoas estão salientando a importância do crer, da fé e da esperança. Estamos vivendo um momento em que as pessoas estão mais do que nunca destacando, salientando assim a importância do crer, da crença, da fé e da esperança. Praticamente todas as religiões do mundo estão salientando estas três palavras. E não podemos dizer que não seja de fato importante. Contudo, eis um tempo oportuno, um momento oportuno para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que tem como paradigma, que tem como parâmetro, fundamento a Escritura Sagrada, de esclarecer a verdadeira crença, a verdadeira fé, a verdadeira esperança que Deus estabelece. Claro que traz um desconforto para aquele que crê, que tem fé e que tem esperança, não tendo assim como paradigma a Escritura Sagrada. Nós, porém, temos como padrão a Escritura Sagrada. E tendo em consideração a Escritura Sagrada, nós sempre vamos fundamentar certas palavras, certos conceitos pela palavra de Deus. Pois bem, vejamos bem, há muita gente crendo em muitas coisas, há muita gente depositando fé em muitas coisas, depositando esperança em muitas coisas, até mesmo no governo. É interessante que, se a gente for aprofundar, a pessoa destaca da seguinte maneira: a minha crença, a minha fé, a minha esperança, quando não é depositado em outro de forma equivocada. Não é o crer por crer, não é a fé pela fé, não é a esperança pela esperança. O valor do crer, o valor da fé, o valor da esperança só tem validade diante de Deus, entenda. Só tem validade o crer, a fé e a esperança diante de Deus quando aceitamos aquilo que o próprio Deus estabeleceu. E eu vou mostrar, à luz da palavra de Deus, qual é o crer, qual é a fé, qual é a esperança a qual nós devemos realmente estar direcionado, apontado. Claro e evidente, desde já adiantando, que está na pessoa de Jesus Cristo. Porque se não for na pessoa de Jesus Cristo, o crer, a fé, a esperança de nenhuma pessoa de nada vale. Que por mais que bonita seja a religião, que por mais que tenha boa intenção, bons objetivos, se não for Jesus, permita a minha sinceridade, já que eu creio neste livro como sendo a vontade e o querer de Deus. O crer, a fé e a esperança de nada vale. Então, vejamos bem, tome nota, você que crê que a Escritura Sagrada é o querer e a vontade de Deus. Na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 4, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 4 diz: porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo que foi escrito está salientando a Escritura Sagrada, a palavra de Deus. E mediante o ensino, a instrução da palavra de Deus, ela vai apontar, direcionar qual é a minha crença, qual é a minha fé, qual é a esperança, a qual, na verdade, tem valor diante de Deus, não só para essa vida, acima de tudo, para o porvir, para a vida eterna. Então vamos destacar alguns versículos, de forma resumida, do verdadeiro crer, da verdadeira crença, do crer que é válido para Deus. E este crer, o próprio Jesus estabelece em sua palavra. O apóstolo João, no seu evangelho, capítulo 7, no evangelho escrito por João, capítulo 7, versículo 38, diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, não é o crer por crer.
É crer em Jesus e tem um porém ainda. É crer em Jesus como diz a Escritura Sagrada. Não é o crer por crer. É crer em Jesus. E crer em Jesus como diz a Escritura Sagrada. Porque tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Veja, o verdadeiro crer. Porque quem crê em Jesus, como diz a palavra, no mesmo Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, diz o quê? Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E por ter a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, não é o crer porque não é a minha crença em si, é em quem está direcionado, qual é o foco do meu crer. É o crer em Jesus Cristo, Senhor. A fé, a palavrinha que significa confiança, não é a fé pela fé, não é a minha fé. É o valor qualitativo que dá valor a Deus. Tem gente que diz, a minha fé é grande. Ah, o meu santo é grande. Então, a fé tem validade na qualidade em quem está sendo depositada. E esta fé tem qualidade em Cristo Jesus. É uma fé justificadora, é uma fé que o cristão vive de fé em fé. Em Romanos capítulo 5, versículo 1 diz, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz por Deus por meio de quem? De Cristo Jesus, o Senhor. Então, em Hebreus capítulo 12, versículo 2, salienta de forma absurda e clara quem é o autor e consumador da fé, o objeto qualitativo da fé estabelecido por Deus. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2. É para você, senhor e senhora cidadã, que não tem a verdadeira crença, que não tem a verdadeira fé, que não tem a verdadeira esperança. Diz, olhando para Jesus, olhando para quem, senhor, senhora e senhora, cidadão? É muito claro o texto. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhando para Jesus, aquele a quem devemos crer, aquele em quem devemos ter fé, porque ele é o autor e consumador da fé. Tendo crença, tendo fé, evidentemente temos a verdadeira esperança, como diz o apóstolo Pedro na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Tome nota, senhor, senhora, cidadão, dos textos sagrados. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança. A esperança é viva pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada no céu para vós, que mediante a fé em Jesus, estáis guardados no poder de quem? De Deus, para a salvação já preste para se revelar nos últimos tempos. Então, falei do crer, falei da fé, falei da esperança, tudo centralizado na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Tome nota do texto, senhor, senhora e cidadã. Mais do que nunca, realmente precisamos crer, precisamos ter fé, precisamos ter esperança. Mas todas essas qualidades só tem qualidade em Cristo Jesus. Na verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque tudo que foi escrito para o nosso ensino, para a nossa instrução, pela consolação e paciência da esperança que traz a palavra de Deus, a Escritura. Porque Jesus Cristo devemos olhar para Ele, o autor e consumador da fé. Porque bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual temos abençoado com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, o Senhor. Eis aí uma breve reflexão sobre a verdadeira crença, sobre a verdadeira fé, sobre a verdadeira esperança em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Cristo em vós, a esperança da glória.
Amém e amém.